Alô você, para um instante pense, se Deus é Pai, isso muda completamente a forma como você vive. A Bíblia afirma que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Isso não é teoria, é identidade espiritual. Fique comigo até o final desta aula, porque hoje você vai compreender a paternidade divina e o poder do amor do Pai sobre a sua vida. Pega esta visão porque quem entende quem é o Pai, vive com fé e segurança e obediência. Glória a Deus por isso. Estamos aqui na nossa lição de número 4 da CPAD, lição de adultos, a paternidade divina. E nós vamos já começando, com o nosso texto áureo, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, 1 João capítulo 4, verso 14. Nessa lição, somos levados a compreender que a paternidade de Deus não começa no tempo, mas faz parte da sua identidade eterna. O pai revela sua paternidade no relacionamento com o filho e na concessão do Espírito Santo. Essa verdade fundamenta nossa filiação, nossa comunhão e a forma como vivemos diante de Deus e do mundo. Então guarde esta palavra. Quem conhece o Pai vive sem medo. E nós vamos direto então para a nossa verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Vamos então para o nosso texto bíblico em classe, que está na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4, e versículo de número 13 a 16. Vamos então para a leitura nesta maravilhosa lição que nós estamos estudando. É o capítulo 4, os versículos 13 até o 16. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Que maravilha, que texto maravilhoso, que palavra poderosa e muito bem explicada. Vamos então para a palavra-chave da nossa lição de hoje, que é paternidade, porque estamos falando da paternidade divina. Nessa lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade na Trindade. Veremos que essa paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com o Pai e capacitando-nos a viver com confiança e fidelidade, como expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Glória a Deus por isso. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro objetivo é compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. O segundo objetivo é reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência da filiação divina. E o terceiro objetivo é aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Bom, a nossa lição está dividida em 3 tópicos, Como sempre. É um padrão das nossas lições da escola dominical. O primeiro tópico é a revelação da paternidade do Pai. Aí você tem 3 ou 4 subtópicos, que é a definição da paternidade do Pai, a paternidade eterna do Pai, o Pai gerou o Filho, o Pai nos concede o Espírito. No segundo tópico, nós temos reconhecendo a paternidade do Pai. Aí você tem o primeiro tópico, que é confessar a Cristo como Filho, a perfeição do amor do Pai e as bênçãos da filiação divina. No terceiro tópico, nós temos a experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente, o amor é marca dos filhos de Deus e, em último, fomos amados primeiro. Fomos amados primeiro. No nosso primeiro tópico, nós temos a revelação da paternidade do Pai.
E aqui, meus amados irmãos, é importante que a gente destaque o seguinte: a definição da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios capítulo 4, verso 6. O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano, aleluia. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho e de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma forma de consolo. E aqui nesse ponto, a paternidade, né, a definição da paternidade do Pai, precisamos destacar algumas coisas aqui. Por exemplo, a paternidade é uma propriedade pessoal do Pai na Trindade. O Pai é a fonte relacional da vida divina. Ele não é gerado, mas eternamente gera o Filho e com o Filho concede o Espírito Santo. Isso não fala de superioridade, mas de relação eterna. Então você guarda essa palavra. O Pai sempre foi Pai. Glória a Deus por isso. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que é a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem sido, né, no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." João capítulo 17, verso 5. Esse texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. E aqui, nesse aspecto, é importante a paternidade eterna do Pai, a gente destacar também o seguinte: Deus não se tornou Pai em algum momento da história. Não. Ele é Pai desde toda a eternidade. Antes da criação, o Pai já se relacionava com o Filho na glória. E isso preserva a verdade de que Pai, Filho e Espírito Santo são coeternos. Negar isso enfraquece toda a doutrina cristã. Vamos então para o nosso terceiro tópico, que o Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, verso 26. Significa que o Pai, que o Deus Pai, não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi gerado, mas eternamente gerado. Ele não foi criado, né? Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. Se você observar bem, a gente precisa tomar muito cuidado na troca das palavras aqui, porque nós estamos tentando decifrar, e aí é importante que a gente destaque muito bem isso, o indecifrável. Deus é grande, Deus é poderoso. A revelação de Deus para nós é dentro da nossa realidade humana para a gente conseguir entender essa relação. Mas o Pai gerou o Filho. A geração do Filho não significa criação. Aí você vai dizer, mas toda geração não é uma criação? O Filho compartilha da mesma essência do Pai. Ele é Deus verdadeiro. Se o Filho não fosse plenamente Deus, não poderia nos salvar. Então guarde esta palavra. Só Deus salva. E somente Deus salva de fato, né? Glória a Deus. Vamos para o nosso quarto tópico. O Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai. João capítulo 15, verso 26. E é enviado pelo Filho, João capítulo 16, verso 7. Ele nos aproxima do Pai, Efésios capítulo 2, verso 18. Testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos capítulo 8, verso 16. E nos guia em toda a verdade, João 16, 13. Que coisa maravilhosa! O Pai nos concede o Espírito. O Espírito procede do Pai e é enviado pelo Filho. Ele nos concede ao Pai, ele nos conduz, o Espírito nos conduz ao Pai, nos leva ao Pai também. Testemunha que somos filhos de Deus, habita em nós, guia-nos em toda a verdade e a filiação cristã é confirmada pelo Espírito Santo. Agora, meus amados, vamos para
a sinopse, a sinopse aí do nosso texto, do nosso primeiro tópico, que é a seguinte: a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo. Agora vamos ver graficamente como está a paternidade divina de Deus. O Pai é a fonte eterna de tudo, né? Sua paternidade não começou com a criação, é uma identidade que ele possui desde a eternidade. O Pai gerou o Filho eternamente. Isso não significa criação. O Filho sempre existiu com o Pai, compartilhando a mesma natureza divina. E o Pai concede o Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, sendo uma fonte de segurança para a vida cristã. Que maravilha! Direto para o segundo tópico agora, né? Conhecendo a paternidade do Pai. Confessar a Cristo como Filho. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João, capítulo número 4, primeira epístola de João, capítulo número 4, verso 15. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Você que pode estar querendo diferenciar isso, dizer que acredita no Pai, mas não acredita em Jesus, precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever os seus conceitos. Por que, pastor Carlos? Porque aqui está claro pela palavra de Deus que qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Confessar Jesus como Filho de Deus é a evidência de comunhão com o Pai. Essa confissão é a obra do Espírito. Sem o Filho, não há acesso ao Pai. Negar o Filho é negar a paternidade divina. Então pegue essa visão. Fora de Cristo não há filiação. Fora de Cristo não há filiação. Vamos então para o nosso segundo tópico, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai e nós conhecemos e cremos no amor que nos tem, que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João capítulo 4, verso 16. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho, João 3,16. Esse amor nos adotou. Fomos aceitos por ele como todos os direitos de filhos legítimos. Glória a Deus por isso. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. É o que está em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Nada nos separará do amor de Deus. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. João 16, 27. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante, a perfeição do amor do Pai. Não há uma comparação. O amor do Pai é sacrificial. Ele enviou o Filho, este amor nos adotou, ele nos acolheu, ele nos protege. Nada pode nos separar deste amor e é um amor pessoal e inquebrável. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o amor de Deus é inquebrável. E que coisa linda, né? Ai de nós se não fosse este grande e poderoso amor. Ai de nós. Quem seríamos se não fosse a graça redentora, se não fosse o amor do Pai? Agora as bênçãos da filiação divina, né? O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Glória a Deus, ou seja, lança fora o medo, né? O amor lança fora o medo. Isso é importante para a nossa fé cristã. Por quê? Porque é aqui que você não precisa ter medo. O amor de Deus é a sua força. O amor de Deus é a sua segurança.
O amor aperfeiçoado lança fora o medo. O crente vive com confiança diante de Deus. Não é presunçoso, é segurança baseada na obra de Cristo. Então guarde esta palavra. Filhos não vivem apavorados. Não, porque ele sabe que tem um Deus poderoso que está guiando os seus passos, né? A sinopse do nosso segundo tópico é confessar que Jesus é o Filho de Deus, é evidência de salvação divina e comunhão com o Pai. Agora, a representação gráfica aqui do nosso segundo tópico é como reconhecer a paternidade divina. Confessar a Cristo como Filho, né? É o ato central da fé que demonstra a habitação de Deus no coração do crente, a perfeição do amor do Pai, né? Esse amor é sacrificial, inquebrável e pessoal, sendo a fonte da nossa vida, da nova vida, né? Do crente. E as bênçãos da filiação divina, o amor de Deus remove o medo do juízo e estabelece a segurança da nossa condição de filhos. Glória a Deus. Agora, terceiro e último tópico, né? A experiência do amor do Pai. Aí eu aproveito, né? Para que você possa ser lembrado que precisa se inscrever no nosso canal. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, pelo amor de God. Ajude-nos aí, viu? Ajude-nos porque nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos da sua inscrição. Irmãos, eu tenho visto muita gente assistindo meus vídeos, mas infelizmente não estão colocando like. Irmão, alô você, ajuda nós. Faz isso com a gente, não. Por que, pastor Carlos? Não pirraça, pastor, não, que é problema, irmão. Ô, Jesus, me ajude, viu? Se você quiser conhecer o Chile, você pode usar aqui os nossos recursos, aqui embaixo, nas descrições do vídeo. Você pode mandar uma mensagem e fazer o seu orçamento. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Nós temos aí uma equipe destinada para isso. Breve você vai ter mais informações sobre a viagem a Israel, tá bom? Breve, breve, breve. Glória a Deus. Estamos já no processo final aí do roteiro, onde iremos passar em Israel. Vai ser bênção. Só uma experiência fantástica e você não pode ficar de fora. Evidentemente, vai poder ser parcelado, e isso é significativo para os irmãos. A experiência do amor do Pai, né? A experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João capítulo 2, verso 15. O amor amadurece quando guardamos a palavra. A obediência é prova de amor. Quem ama, obedece. O Espírito opera essa transformação em nós. E isso é característico. Isso é vivido na nossa experiência do dia a dia. Vamos então para o nosso segundo tópico, que é: o amor é a marca dos filhos de Deus. Amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. 1 João capítulo 4, verso 12. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em um amor mútuo. Que coisa poderosa! Isso é muito forte. Por quê? O amor, o mundo não vê Deus, mas vê o amor dos filhos. Amar é tornar Deus visível. A igreja revela o Pai quando vive em amor. Sem amor, não há testemunho. E isso aqui é muito importante porque precisamos destacar que precisamos viver o amor. E viver o amor tem as suas nuances e precisa ser seguida de forma sacrificial, assim como o amor do Pai, né? Temos que fazer um sacrifício. Mesmo diante das dificuldades, das diferenças de temperamentos, nós precisamos amar, porque o amor da igreja, Deus é manifestado nesse amor.
Bom, terceiro e último tópico, fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. 1 João, capítulo 4, verso 10. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus. Fomos amados primeiro, glória a Deus. Tudo começa na iniciativa de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nossa resposta é gratidão, serviço e obediência. O amor recebido se transforma em amor compartilhado. Glória a Deus. E a sinopse aí do nosso terceiro tópico é a seguinte: o amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Agora aqui a forma em que nós estamos, né? Aqui agora, travou um pouquinho aqui, vamos reabrir. A paternidade divina, agora ele foi mais do que eu queria que ele fosse. Olha lá. A paternidade divina, um amor que lança fora o medo. E observe bem que a revelação da paternidade do Pai, nós temos o quê? A fonte eterna, que é toda a vida. Fonte eterna de toda a vida é Deus, né? O Pai. O Pai é o princípio de tudo, aquele que gera o Filho e de quem procede também o Espírito Santo. Uma relação anterior à criação. A identidade de Deus como Pai é eterna. Ele sempre foi Pai, assim como o Filho sempre foi Filho. Conhecido através de Cristo, confessar que Jesus é Filho de Deus é a única forma legítima de acesso e comunhão com o Pai. As bênçãos da filiação divina. O perfeito amor lança fora o medo, né? Isso é muito importante, lança fora o temor. De escravo ameaçado a crente transformado e a filho livre. Claro, evidente, né? Somos livres em Cristo Jesus. E a nossa conclusão é muito simples. A paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque somos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Clique no gostei, compartilhe esse vídeo, evangelize através da palavra de Deus. Estamos aqui levando a você Escola Bíblica Dominical na Veia e proporcionando que você possa estar alcançando muitas vidas para o Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.